Ela entrou na concessionária de chinelo e avental. Os vendedores riram, perguntaram se ia pagar com faxina. Ninguém esperava que ela tirasse algo da bolsa. Nilza Souza desceu do ônibus na avenida principal segurando firme a alça da bolsa de couro sintético que usava há mais de 10 anos. O sol de meio-dia batia forte no asfalto, e ela ajeitou o avental por cima da blusa simples antes de atravessar a rua em direção à concessionária mais luxuosa da cidade. Suas sandálias de borracha faziam um barulho seco no piso de mármore quando ela empurrou a porta de vidro e entrou no ambiente climatizado. O contraste era gritante. Enquanto ela vinha direto de uma manhã de trabalho pesado, limpando a casa de uma família de classe alta, ali dentro tudo respirava sofisticação. Carros importados brilhavam sob a luz neon, funcionários de camisa social e gravata circulavam entre os veículos, e música clássica tocava baixinho pelos alto-falantes. Nilza parou por um momento na entrada, observando o movimento, mas não demonstrou intimidação. Aos 52 anos, ela já tinha visto de tudo na vida. Rodrigo Mendes, um dos vendedores mais antigos da concessionária, foi o primeiro a notar a presença dela. Estava conversando com 2 colegas próximo a um carro 0 quilômetro, quando viu Nilza se aproximando lentamente, olhando os carros com interesse genuíno. Ele cutucou Diego, o vendedor mais jovem da equipe, e sussurrou algo que fez os 3 rirem baixinho. "Posso ajudá-la?" Rodrigo perguntou quando Nilza chegou mais perto, mas o tom não tinha nada de profissional. Era o tipo de pergunta feita apenas por educação, carregada de uma impaciência mal disfarçada. "Boa tarde. Estou interessada em comprar um carro." Nilza falou com voz calma, ignorando completamente o olhar de desprezo que recebeu. Diego não conseguiu conter uma risadinha. "Que tipo de carro a senhora está procurando? Temos algumas opções usadas no pátio dos fundos que podem caber no seu orçamento." "Não estou procurando carro usado. Quero um 0 quilômetro." Nilza manteve o tom firme, mas educado. Os 3 vendedores trocaram olhares carregados de significado. Carlos, o terceiro do grupo, se aproximou com um sorriso debochado no rosto. Ele era conhecido na concessionária por sua arrogância e por julgar os clientes pela aparência antes mesmo de saber do que eles eram capazes. "Senhora, com todo respeito, mas um carro 0 quilômetro é um investimento considerável. Talvez seja melhor a senhora dar uma olhada em nossas opções de financiamento estendido, ou quem sabe procurar uma concessionária de seminovos." Nilza respirou fundo. Ela já esperava esse tipo de tratamento, mas isso não tornava a situação menos desconfortável. "Eu gostaria de ver os modelos disponíveis primeiro, se possível." Claro, Rodrigo disse, fazendo um gesto exagerado com a mão. "Mas só para esclarecer, a senhora tem noção dos valores que estamos falando aqui? O modelo mais básico sai por R$60 mil à vista. Com financiamento, considerando entrada e parcelas, pode chegar a 80, 90 mil. "Entendo." Nilza assentiu calmamente. Diego não resistiu à oportunidade de fazer uma piada. "E qual seria a forma de pagamento pretendida? Cartão? Financiamento? Ou vai pagar com faxina?" Ele riu da própria gracinha, e os outros 2 o acompanharam. Algumas pessoas que estavam no showroom se viraram para ver o que estava acontecendo. Um casal elegante que olhava um Accord parou de conversar com outro vendedor para observar a cena. Uma mulher mais velha, bem vestida, franziu a testa com desaprovação, mas ninguém interferiu. Nilza sentiu o rosto esquentar, mas não perdeu a compostura. "Gostaria de ver o modelo mais caro que vocês têm disponível." O silêncio que se seguiu foi quebrado por uma gargalhada coletiva dos 3 vendedores. Carlos chegou a bater palmas devagar, como se estivesse assistindo a uma comédia. "A senhora quer ver o modelo mais caro?" Rodrigo repetiu fingindo incredulidade. "Tem certeza? Porque estamos falando de um SUV topo de linha, que sai por R$120 mil à vista. Tem certeza de que não prefere começar pelos modelos mais acessíveis?" Diego insistiu, ainda sorrindo. "Olha, sem querer ofender, mas às vezes é melhor sonhar dentro das nossas possibilidades, não é?" Nilza olhou diretamente nos olhos de Diego. "Jovem, eu não vim aqui sonhar. Vim comprar um carro e gostaria de ver o modelo que mencionou." Carlos resolveu se juntar à brincadeira. "Olha, dona, como é o nome mesmo?" "Nilza Souza." "Dona Nilza,
A senhora parece ser uma pessoa trabalhadora, honesta. Mas precisa entender que este aqui não é um local para curiosos. Nosso tempo é valioso, entende? Cada minuto que gastamos mostrando o carro para quem não vai comprar é dinheiro perdido. E o que te faz pensar que eu não vou comprar? Nilza perguntou, cruzando os braços. Bom, Carlos fez uma pausa teatral, olhando de cima a baixo para o visual simples de Nilza. Digamos que a primeira impressão conta muito no nosso ramo de trabalho. Rodrigo completou o raciocínio do colega. A senhora chegou aqui de ônibus, está vestida como se viesse direto do trabalho doméstico, carrega uma bolsa que já viu dias melhores. Não precisa ser expert em vendas para saber que não estamos diante de uma cliente em potencial para os nossos carros mais caros. Exato, Diego acrescentou. Sem contar que, com todo o respeito à profissão da senhora, uma faxineira, por mais que se esforce, dificilmente junta dinheiro suficiente para comprar um carro de 100 mil reais à vista. A matemática não fecha. Outras pessoas no showroom começaram a prestar mais atenção na conversa. O casal elegante sussurrava entre si, claramente desconfortável com a situação. A mulher mais velha balançava a cabeça com desaprovação. Um homem de meia idade que estava olhando uma HRV preta parou para escutar, franzindo o senho. Nilza permaneceu em silêncio por alguns segundos, observando os 3 vendedores que se divertiam às suas custas. Ela conhecia bem aquele tipo de humilhação. Durante toda a vida, tinha sido subestimada por causa da sua origem simples, do seu trabalho, da sua aparência. Mas tinha aprendido, ao longo dos anos, que as pessoas mais preconceituosas sempre se surpreendiam no final. Mesmo assim, gostaria de ver o carro. Ela insistiu, mantendo a voz calma. Carlos bufou com impaciência. Dona Nilza, a senhora está sendo insistente. Já explicamos que... Explicaram o quê? Que não vão me mostrar um carro porque acham que não tenho dinheiro para comprar? Nilza interrompeu, e pela primeira vez sua voz carregou um tom mais firme. Não é bem assim. Rodrigo tentou amenizar, percebendo que algumas pessoas estavam observando com reprovação. É que preferimos otimizar o tempo de todos. Que tal se a senhora der uma volta pela cidade, pensa melhor no orçamento disponível e volta outro dia? Ou então, Diego sugeriu com um sorriso malicioso, a senhora pode passar ali na concessionária popular, do outro lado da rua. Eles têm uns carros popular usados que podem ser mais adequados para o seu perfil. A risada que se seguiu foi ainda mais constrangedora. Carlos chegou a segurar a barriga, como se tivesse ouvido a piada do século. Carro popular usado, ele repetiu entre gargalhadas. Ou melhor ainda, que tal um carro simples com escada em cima? Já vem equipado para o trabalho. A humilhação estava chegando a um nível insuportável. Nilza sentiu os olhos arderem, mas se recusou a dar aos 3 vendedores a satisfação de vê-la chorar. Ela conhecia bem aquele tipo de crueldade disfarçada de brincadeira. Era o mesmo desprezo que tinha enfrentado a vida inteira, mas desta vez seria diferente. Sabem de uma coisa? Nilza disse, abrindo a bolsa de couro sintético. Talvez vocês estejam certos. Talvez eu realmente não devesse estar aqui. Os vendedores sorriram, satisfeitos por terem conseguido desencorajar a intrusa. Mas Nilza continuou falando enquanto mexia dentro da bolsa. Só que tem um probleminha nessa história toda. Ela levantou os olhos e encarou os 3 homens. Vocês assumiram que sabem quem eu sou baseados na roupa que uso e no jeito que falo. Assumiram que conhecem minha história, minha situação financeira, minha capacidade de comprar um carro caro. Carlos cruzou os braços, impaciente. E assumimos errado? Nilza sorriu pela primeira vez desde que entrara na concessionária. Mas não era um sorriso simpático. Era o sorriso de quem estava prestes a virar o jogo completamente. Vamos descobrir. Gustavo Silva, o gerente da concessionária, apareceu no showroom bem no momento em que ouviu as risadas altas dos seus vendedores. Ele vinha de uma reunião com o diretor regional e não estava de bom humor depois de ouvir reclamações sobre as metas de vendas do mês. Quando viu Nilza no meio dos 3 homens, todos claramente se divertindo com alguma situação, decidiu se aproximar para entender o que estava acontecendo. Qual é o problema aqui? Gustavo perguntou, ajustando a gravata enquanto caminhava em direção ao grupo. Ele era um homem de 40 anos, sempre impecavelmente vestido,
que levava muito a sério sua posição de liderança. Nenhum problema, chefe, Rodrigo respondeu rapidamente. Só estávamos explicando para a dona Nilza aqui sobre nossas opções de financiamento mais acessíveis. Gustavo olhou para Nilza de cima a baixo, fazendo o mesmo julgamento rápido que seus subordinados tinham feito. Viu o avental sobre a blusa simples, as sandálias gastas, a bolsa antiga e imediatamente chegou à mesma conclusão. Entendo, ele disse, forçando um sorriso profissional. E qual modelo a senhora estava interessada? Ela quer ver o SUV topo de linha, Carlos disse, mal conseguindo conter o riso. O de 120 mil. Gustavo franziu a testa e olhou novamente para Nilza. Ah, sim. Bom, é um excelente veículo, mas talvez seja interessante começarmos por algo mais adequado ao seu perfil. Que perfil seria esse? Nilza perguntou, mantendo a voz equilibrada apesar da irritação crescente. Olha, dona Nilza, não queremos ser desrespeitosos, Gustavo começou, assumindo um tom paternalista que conseguia ser ainda mais irritante que o deboche direto dos vendedores. Mas nossa experiência nos ensina a identificar o perfil dos clientes. E, sinceramente, acho que a senhora ficaria mais confortável em uma concessionária de seminovos. Por que não na de usados mesmo? Diego sugeriu. Ali no final da avenida tem uma que trabalha com carros mais antigos, uns 10, 15 mil reais, bem mais realista. Nilza respirou fundo, sentindo a raiva crescer dentro do peito. Mas ela tinha aprendido, ao longo de mais de 5 décadas de vida, que perder a paciência na hora errada podia estragar tudo. Então decidiu dar uma última chance para aqueles homens se comportarem como profissionais. Senhores, eu entendo a preocupação de vocês com o meu perfil financeiro, mas vim aqui com uma intenção específica de compra. Não seria mais fácil me mostrar o carro e deixar que eu mesma avalie se posso ou não comprá-lo? Gustavo trocou um olhar significativo com seus vendedores. Na cabeça dele, estava claro que Nilza era uma dessas pessoas que sonhavam além das possibilidades e acabavam perdendo o tempo de todo mundo. Dona Nilza, vou ser direto com a senhora porque respeito seu tempo, ele disse, colocando as mãos nos quadris. Nosso SUV topo de linha é um veículo premium. Tem central multimídia de última geração, sistema de navegação, câmera de ré, sensores de estacionamento, couro legítimo, motor turbo. É um carro para pessoas que têm um padrão de vida compatível com esses recursos. E que padrão seria esse? Nilza insistiu. Bom, normalmente nossos clientes desse segmento são empresários, médicos, advogados, pessoas com renda mensal de pelo menos 15, 20 mil reais, gente que pode pagar 120 mil à vista ou que tem renda comprovada para financiar sem comprometer o orçamento familiar. Carlos completou o raciocínio do chefe. É que nem adianta a senhora se apaixonar pelo carro se não vai conseguir levar, né? Vai só criar expectativa à toa. Exato, Diego concordou. É melhor ser realista desde o início. A gente até tem uns hatch compacto usados ali no pátio dos fundos que podem servir. Ou então aquele sedã compacto 2015 que chegou semana passada. Já tem seus anos, mas ainda está conservadinho. Nilza olhou ao redor do showroom e percebeu que mais pessoas tinham parado para observar a situação. O casal elegante estava claramente desconfortável, sussurrando entre si. A mulher mais velha balançava a cabeça com desaprovação. Um jovem executivo que tinha chegado há pouco também observava tudo com ar de reprovação. Vocês não vão me mostrar o carro? Ela perguntou mais uma vez. Gustavo suspirou, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Dona Nilza, vou explicar mais uma vez. Não é questão de não querer mostrar. É questão de bom senso. A senhora chegou aqui de transporte público, está vestida para trabalho doméstico, tem uma bolsa que claramente já viu dias melhores. São sinais óbvios de que não estamos falando de alguém com poder aquisitivo para comprar nossos modelos premium. Sem contar, Rodrigo acrescentou, que mesmo se a senhora tivesse o dinheiro, não seria um investimento inteligente. Uma pessoa que ganha salário mínimo, ou pouco mais que isso, não deveria comprometer toda a sua reserva financeira com um carro. É falta de educação financeira básica. Diego riu e completou. É como aquelas pessoas que ganham 2 mil reais por mês e querem financiar um iPhone de 5 mil. Não faz sentido nenhum. A matemática não bate, entende? Carlos disse, balançando o dedo indicador como se estivesse dando uma aula.
Vamos supor que a senhora ganhe 2 salários mínimos, o que já seria muito bom para alguém na sua profissão. Isso dá uns R$ 3.000 por mês. Depois de descontar todas as despesas básicas, casa, comida, transporte, saúde, sobra o quê? R$ 500? 600? Mesmo poupando tudo isso, levaria uns 15 anos para juntar o valor do carro. Gustavo assentiu, satisfeito com a explicação matemática do seu vendedor. É exatamente isso. Não estamos tentando ser cruéis, dona Nilza. Estamos tentando ser realistas. E proteger a senhora de fazer uma besteira financeira. Nilza sentiu o sangue ferver. A arrogância daqueles homens estava ultrapassando qualquer limite razoável. Eles não apenas a julgavam pela aparência, mas tinham a audácia de dar lições de educação financeira baseadas em suposições completamente infundadas. E se eu dissesse que tenho o dinheiro? Ela perguntou, mantendo o tom calmo com muito esforço. Os 3 homens se olharam, riram ao mesmo tempo. Ah, claro, Gustavo disse, balançando a cabeça. E de onde viria esse dinheiro? Ganhou na loteria? Ou então herdou de algum parente rico que ninguém sabia que existia? Diego sugeriu, provocando mais risadas. Carlos não perdeu a oportunidade de fazer sua piada. Ou descobriu um tesouro enterrado no quintal de casa. As risadas ficaram mais altas, e Nilza percebeu que outros clientes estavam olhando com desconforto para a situação. O jovem executivo que observava tudo se aproximou do grupo, claramente irritado com o que estava presenciando. Com licença, ele interrompeu, dirigindo-se diretamente a Gustavo. Vocês sempre tratam os clientes dessa forma? Gustavo parou de rir imediatamente, percebendo que a situação estava saindo do controle. Desculpe, senhor, mas esse é um assunto particular entre nós e a senhora aqui. Particular? O jovem executivo questionou, levantando a voz. Vocês estão humilhando essa senhora no meio do showroom. Isso é uma vergonha. Calma, calma. Gustavo tentou amenizar, percebendo que outros clientes também estavam prestando atenção. Não estamos humilhando ninguém. Só estamos tentando orientar sobre as melhores opções de compra. Orientar? A mulher mais velha que observava tudo se aproximou também. Isso que vocês estão fazendo não é orientação. É preconceito puro e simples. Nilza observou a cena com interesse. Pela primeira vez desde que entrou na concessionária, outras pessoas estavam se manifestando em sua defesa. Mas ela não precisava que ninguém lutasse suas batalhas. Tinha suas próprias armas. Não precisam se preocupar comigo, ela disse calmamente. Acho que já entendi perfeitamente qual é a política desta concessionária. Gustavo percebeu que a situação estava se tornando um problema sério. Tinha outros clientes observando, alguns visivelmente indignados, e sabia que esse tipo de situação podia viralizar nas redes sociais e causar um dano terrível à reputação da empresa. Dona Nilza, acho que houve um mal-entendido. Ele tentou recuar. Se a senhora realmente tem interesse no HRV, podemos dar uma olhada, sim. Agora vocês querem mostrar? Ela perguntou, arqueando uma sobrancelha. Claro, claro. Rodrigo se apressou em concordar, percebendo a mudança no clima. Foi só uma confusão inicial. Mas Nilza balançou a cabeça. Não. Vocês deixaram bem claro o que pensam sobre pessoas como eu. Não vou obrigá-los a fazer algo que claramente vai contra os princípios de vocês. Carlos tentou forçar um sorriso conciliador. Não é bem assim, dona Nilza. A gente só ficou preocupados com o quê? Ela interrompeu. Com o fato de eu ser faxineira? Com a roupa que uso? Com a bolsa que carrego? Diego baixou a cabeça, claramente desconfortável. Até ele estava percebendo que tinham ido longe demais. Sabem de uma coisa? Nilza continuou, abrindo mais uma vez a bolsa de couro sintético. Vocês têm razão. Pessoas como eu realmente não deveriam estar aqui. Os vendedores trocaram olhares de alívio, pensando que finalmente tinham conseguido convencer Nilza a desistir e procurar outro lugar. Pessoas como eu, ela repetiu, mexendo dentro da bolsa. Não deveriam ter que aturar tanta arrogância e preconceito só para comprar um carro. Gustavo forçou um sorriso nervoso. Bem, como eu disse, a concessionária de seminovos ali na... Eu não vou para lugar nenhum. Nilza o interrompeu, tirando algo da bolsa. Vou comprar o SUV topo de linha aqui mesmo. Hoje, agora. Os 3 homens riram novamente,
pensando que se tratava de uma última tentativa desesperada de manter a dignidade. E como pretende pagar, dona Nilza? Gustavo perguntou com condescendência. Com o dinheiro da faxina? Nilza sorriu e colocou sobre o balcão de vidro do showroom uma pasta de documentos que até então estava escondida no fundo da sua bolsa antiga. Não, ela disse abrindo a pasta. Vou pagar com isso aqui. Gustavo olhou para a pasta de documentos sobre o balcão com a mesma expressão cética de antes, como se estivesse diante de uma criança tentando impressionar os adultos com um caderno de desenhos. Os 3 vendedores se aproximaram, curiosos, mas ainda convencidos de que se tratava de alguma encenação dramática de Nilza para tentar manter a dignidade. O que são esses papéis? Carlos perguntou com um sorriso zombeteiro, esticando o pescoço para tentar enxergar o conteúdo da pasta. Nilza abriu calmamente a primeira página, revelando um extrato bancário oficial de um banco nacional. O cabeçalho estava claramente visível, com seu nome completo, Nilza Maria da Silva Souza. Mas o que fez os 3 homens ficarem em silêncio não foi o nome, foi o saldo. Meu Deus! Diego sussurrou, piscando várias vezes como se não acreditasse no que estava vendo. O saldo na conta corrente mostrava 348 mil reais. Na poupança, mais 270 mil. E havia uma terceira conta de investimentos com um valor que fez Gustavo engasgar. 790 mil reais. Isso tem que ser falsificação. Rodrigo balbuciou, passando a mão pelos cabelos. Não é possível. Nilza virou mais uma página, revelando um segundo extrato, este do outro banco renomado, com valores ainda mais impressionantes. Depois um terceiro, da uma instituição pública, e um quarto, de um banco privado conhecido. Ao todo, somando todas as contas, o patrimônio líquido de Nilza era de aproximadamente 2 milhões de reais. Isto é uma brincadeira, Carlos disse, mas sua voz saiu fraca, sem convicção. Extrato bancário qualquer um falsifica hoje em dia. Nilza pegou o celular e discou um número. Colocou no viva voz sem pedir licença. Alô, gerência VIP do Banco Nacional. Fernanda falando. Oi, Fernanda. É a Nilza Souza. Você pode confirmar meu saldo atual para umas pessoas aqui, por favor? Claro, dona Nilza. Um minutinho só. O som de teclado digitando pode ser ouvido por todos. Conta corrente. 348.215 reais. Poupança. 270.860 reais. Conta investimentos. 792.430 reais. Precisa de mais alguma informação? Não. Muito obrigada, Fernanda. Às ordens, dona Nilza. Tenha um bom dia. Nilza desligou o telefone e olhou para os 3 homens, que pareciam estátuas de sal. O silêncio no showroom era tão profundo que dava para ouvir o zumbido do ar-condicionado. Diego foi o primeiro a tentar falar, mas apenas conseguiu emitir alguns sons incompreensíveis. Mas, como uma faxineira conseguiu juntar mais de 2 milhões de reais? Nilza completou a pergunta dele. É isso que vocês querem saber? Gustavo limpou a garganta nervosamente, tentando recuperar algum controle sobre a situação. Dona Nilza, houve claramente um mal-entendido aqui. Mal-entendido? Ela repetiu, fechando a pasta de documentos. Que tipo de mal-entendido? Carlos tentou forçar um sorriso profissional, mas o resultado foi patético. A senhora entende que, bem, é raro encontrarmos clientes com esse perfil financeiro que se vestem como faxineiras. Nilza terminou a frase por ele. Não é bem isso, Rodrigo se apressou em dizer, suando visivelmente apesar do ar-condicionado. É que a primeira impressão de vocês foi que eu não tinha dinheiro para comprar um carro bom porque trabalho como faxineira, uso roupas simples e carrego uma bolsa velha, correto? Ninguém respondeu, mas não precisava. A resposta estava escrita na cara de vergonha de todos eles. O jovem executivo que tinha interferido antes se aproximou do grupo novamente, desta vez com uma expressão de satisfação. Parece que vocês aprenderam uma lição valiosa hoje. A mulher mais velha também se aproximou, balançando a cabeça com desaprovação. 40 anos de idade e nunca vi tanto preconceito em um lugar só. Que vergonha! Outros clientes começaram a se reunir ao redor,
curiosos para entender o que estava acontecendo. O casal elegante sussurrava entre si, apontando discretamente para os extratos bancários que ainda estavam sobre o balcão. Gustavo percebeu que a situação estava virando um espetáculo público e tentou recuperar algum controle. Dona Nilza, peço sinceras desculpas por qualquer mal-entendido. Claro que ficaremos honrados em atendê-la adequadamente. Mal-entendido? Nilza repetiu pegando os extratos de volta. Vocês me chamaram de sonhadora. Disseram que eu não tinha educação financeira, riram da minha cara, sugeriram que eu procurasse carros usados de 15 mil reais. E agora querem chamar isso de mal-entendido? Diego tentou se aproximar com um sorriso nervoso. Dona Nilza, a senhora tem que entender nossa posição. A gente recebe todo tipo de gente aqui. Pessoas que vêm só para tirar foto com os carros, outras que querem dar uma volta de test drive sem intenção real de compra. Então vocês assumem que toda pessoa que não está de terno e gravata é enganadora? A mulher mais velha interveio, indignada. Que tipo de treinamento vocês receberam? Carlos tentou uma última defesa desesperada. Não é bem assim. É que estatisticamente... Estatisticamente o quê? Nilza o cortou. Estatisticamente pessoas como eu não compram carros caros? Vocês têm dados sobre o patrimônio financeiro de faxineiras, é isso? O constrangimento dos três homens era visível. Rodrigo passou a mão pelo rosto, suando. Diego olhava para o chão, incapaz de manter contato visual. Carlos mexia nervosamente nos papéis sobre o balcão. Gustavo fez uma última tentativa de salvar a situação. Dona Nilza, realmente cometemos um erro de julgamento. Mas agora que esclarecemos tudo, que tal vermos aquele SUV topo de linha que a senhora queria? Nilza olhou para ele com uma expressão que misturava decepção e determinação. Agora vocês querem me mostrar o carro, depois de me humilharem na frente de todo mundo? Foi um equívoco, Dona Nilza. Gustavo insistiu, claramente desesperado. Podemos começar do zero. Eu pessoalmente vou cuidar da sua compra. Começar do zero? Nilza balançou a cabeça. Não dá para começar do zero, senhores. Vocês mostraram exatamente quem são e como tratam pessoas que julgam inferiores. O jovem executivo que observava tudo aplaudiu devagar. Perfeito. Espero que vocês aprendam alguma coisa com isso. Mais pessoas se aproximaram, curiosas com a confusão. Um homem de meia idade sussurrou para a esposa. 2 milhões de reais. E eles trataram ela como se fosse uma mendiga. Nilza guardou os extratos bancários de volta na pasta e olhou diretamente nos olhos de Gustavo. Sabe o que é mais triste em tudo isso? Vocês perderam não apenas uma venda de 120 mil reais, perderam a oportunidade de conhecer uma história interessante, de aprender que as pessoas são muito mais complexas do que aparentam. Diego tentou uma última intervenção. Dona Nilza, por favor, dê uma chance para a gente corrigir o erro. A chance de vocês foi quando eu entrei aqui educadamente pedindo para ver um carro. Vocês escolheram me humilhar em vez de me atender profissionalmente. Carlos, vendo que estavam perdendo definitivamente a venda, fez uma tentativa desesperada. A senhora não pode nos condenar por um momento de mau julgamento. Todo mundo comete erros. Nilza parou e o encarou. Vocês sabem qual é a diferença entre um erro e preconceito? O erro acontece por acaso, sem intenção. O que vocês fizeram foi deliberado. Vocês viram uma mulher simples e decidiram que ela não merecia respeito. A tensão no ar era palpável. Outros clientes tinham parado completamente o que estavam fazendo para acompanhar o desenrolar da situação. Algumas pessoas começaram a tirar fotos discretamente com os celulares. Gustavo percebeu que a situação podia se tornar um pesadelo de relações públicas se não agisse rapidamente. Dona Nilza, o que a senhora quer que a gente faça para reparar isso? Nilza sorriu, mas foi um sorriso sem calor. Nada. Vocês já fizeram tudo o que tinham que fazer. Mostraram seus verdadeiros caracteres. Ela fechou a bolsa e se preparou para sair. Mas antes de ir embora, virou-se mais uma vez para os três homens. Só uma curiosidade, ela disse. Vocês realmente acham que dinheiro é a única coisa que determina o valor de uma pessoa? Ninguém respondeu. Porque se for assim, então vocês acabaram de perder muito dinheiro hoje. Não apenas a venda do carro, mas a confiança de todos que presenciaram essa cena. E com essa frase, Nilza começou a caminhar em direção à saída, deixando três homens atônitos e uma multidão de espectadores boquiabertos para trás.
Nilza estava a apenas 3 metros da porta de vidro quando ouviu passos apressados atrás dela. Era Gustavo, correndo desajeitadamente em sua direção, a gravata desalinhada e o rosto vermelho de desespero. "Dona Nilza, por favor, espere!" ele gritou, fazendo todo o showroom se virar para olhar. Ela parou, mas não se virou. "O que foi?" Gustavo chegou até ela, ofegante, claramente em pânico. A senhora não pode ir embora assim." "Por que não posso?" Nilza perguntou, finalmente se virando para encará-lo. "Porque..." Gustavo hesitou, percebendo que havia pelo menos 20 pessoas observando a conversa. "Porque a gente precisa resolver isso direito." Rodrigo, Diego e Carlos se aproximaram também, todos com expressões desesperadas. Eles tinham acabado de entender a dimensão do erro que cometeram. Não era apenas uma venda perdida. Era uma catástrofe completa. Resolver o quê, exatamente? Nilza cruzou os braços. "Vocês já deixaram bem claro o que pensam de mim." O jovem executivo que observava tudo desde o início se aproximou do grupo. "Desculpem interromper, mas não pude deixar de notar toda essa situação. Sou advogado e o que presenciei aqui hoje beira a discriminação." Gustavo empalideceu ainda mais. A última coisa que precisava era de um advogado se metendo na situação. "Não há discriminação aqui." Ele tentou se defender. "Foi apenas um mal-entendido comercial." "Mal-entendido?" o advogado repetiu, arqueando uma sobrancelha. "Ouvi claramente seus funcionários fazendo comentários preconceituosos sobre a profissão e aparência da senhora." Várias pessoas no showroom concordaram, balançando a cabeça. A mulher mais velha se aproximou também. "Eu também ouvi tudo," ela disse em voz alta. "Foi uma das coisas mais constrangedoras que já presenciei em minha vida." Nilza observou a cena com interesse. Pela primeira vez na vida, outras pessoas estavam se manifestando ativamente em sua defesa. Era uma sensação estranha e reconfortante. "Olha só," ela disse, dirigindo-se diretamente a Gustavo. "Vocês estão preocupados agora, não é? Preocupados com as consequências dos seus atos." "Dona Nilza, por favor," Carlos interveio com a voz embargada. "A gente errou feio. Admitimos isso. Mas a senhora pode nos dar uma chance de corrigir? Como vocês pretendem corrigir anos de preconceito em alguns minutos?" Ela questionou. Diego deu um passo à frente, claramente desesperado. "A senhora pode processar a gente, pode fazer um escândalo nas redes sociais, pode acabar com nossas carreiras. A gente entende isso." "E o que vocês sugerem?" Nilza perguntou, genuinamente curiosa para saber como eles pretendiam sair daquela situação. Gustavo respirou fundo antes de falar. "A senhora pode comprar o HRV com desconto. Um desconto significativo." Nilza riu. "Desconto? Vocês acham que é questão de dinheiro?" "Não, não é isso." Rodrigo se apressou em dizer. A gente pode fazer um atendimento especial. VIP. Colocar película nos vidros, fazer a revisão gratuita por 2 anos? Vocês ainda não entenderam, não é?" Nilza balançou a cabeça. "Não é sobre o dinheiro, não é sobre desconto, não é sobre atendimento VIP." O silêncio que se fez foi tenso. Todo mundo esperava para ouvir o que ela diria em seguida. "É sobre respeito. É sobre tratar todas as pessoas com dignidade, independente da roupa que usam ou do trabalho que fazem." O jovem advogado assentiu aprovadoramente. "Exatamente. Respeito não tem preço." Gustavo passou a mão pelo rosto, claramente em desespero. "Dona Nilza, o que a gente pode fazer? Como podemos mostrar que aprendemos a lição?" Nilza ficou em silêncio por alguns momentos, observando os 3 homens que a tinham humilhado. Todos estavam visivelmente arrependidos, mas ela sabia que o arrependimento tinha chegado apenas depois que descobriram seu poder financeiro. "Sabem de uma coisa?" ela disse finalmente. "Eu ainda quero comprar um carro." Os olhos de Gustavo se iluminaram com esperança. "Sim? A senhora ainda quer o HRV?" "Não," Nilza respondeu calmamente. "Quero o modelo mais caro que vocês têm no estoque." "Qual é?" Carlos engoliu em seco. É o sedã executivo. R$200 mil. "Perfeito. Quero esse." O alívio que passou pelo rosto de Gustavo foi instantâneo. Uma venda de R$200 mil salvaria não apenas o mês dele, mas o trimestre inteiro. "Maravilhoso!" ele exclamou.
Vamos preparar tudo para a senhora. Financiamento de quantos anos a senhora prefere? Não vai ser financiado, Nilza disse simplesmente. Vou pagar à vista. Desta vez, até mesmo as pessoas que observavam ficaram impressionadas. 200 mil reais à vista era muito dinheiro mesmo para os clientes ricos da concessionária. À vista? Diego gaguejou. À vista. Em dinheiro. Hoje. Gustavo quase desmaiou de alívio. Sim, senhora. Claro. Vamos preparar toda a documentação imediatamente. Mas tem uma condição, Nilza acrescentou, fazendo todos pararem no meio do movimento. Qual condição? Gustavo perguntou nervoso. Nilza olhou diretamente nos olhos dele. Vocês vão me atender exatamente como trataram o último cliente rico que entrou aqui. Com o mesmo respeito, a mesma cordialidade, a mesma presteza. É claro, Gustavo se apressou em concordar. Naturalmente. E tem mais uma coisa, Nilza continuou. Quero que vocês expliquem para todos os presentes como conseguiram identificar meu potencial financeiro através da minha aparência. O constrangimento voltou imediatamente aos rostos dos 3 homens. Eles se entreolharam, sem saber o que responder. Não conseguem explicar? Nilza perguntou. Estranho. Vocês pareciam tão seguros das suas avaliações há poucos minutos. A mulher mais velha riu baixinho. Ela está certa. Vocês foram muito rápidos para julgar, mas agora estão sem palavras. O jovem advogado completou. É assim que funciona o preconceito. É fácil julgar, difícil justificar. Gustavo tentou uma resposta. Dona Nilza, a gente se baseou em impressões visuais que obviamente estavam erradas. Obviamente, ela concordou. E o que isso ensina? Carlos respondeu com a voz baixa. Que a gente não deveria julgar ninguém pela aparência. Muito bem. E o que mais? Rodrigo completou. Que toda pessoa merece ser tratada com respeito, independente de como se veste. Excelente. E vocês vão se lembrar disso na próxima vez que uma pessoa simples entrar aqui? Todos concordaram vigorosamente. Ótimo, Nilza disse, abrindo novamente sua pasta de documentos. Então vamos comprar esse carro. A partir daquele momento, a atitude dos 3 homens mudou completamente. Gustavo pessoalmente acompanhou Nilza até o sedã executivo preto estacionado no centro do showroom. Rodrigo trouxe água gelada e café. Diego preparou toda a documentação necessária. Carlos verificou cada detalhe do veículo. Mas Nilza observava tudo com um sorriso irônico. O tratamento VIP tinha chegado apenas depois que souberam do seu dinheiro. Durante todo o processo de compra, ela foi chamada de Dona Nilza, em tom respeitoso, teve suas preferências consultadas detalhadamente e recebeu explicações minuciosas sobre cada funcionalidade do carro. Era exatamente o oposto do tratamento que tinha recebido 1 hora antes. Quando chegou o momento de efetuar o pagamento, Nilza pegou o celular e ligou para o banco. Alô, Fernanda? É a Nilza novamente. Preciso fazer uma transferência de 200 mil reais para a concessionária de luxo Premium. Você pode processar agora? Claro, dona Nilza. Vou precisar que a senhora confirme alguns dados de segurança. Em questão de minutos, o pagamento estava confirmado. 200 mil reais transferidos diretamente da conta de Nilza para a concessionária. Gustavo olhava o comprovante da transferência como se fosse um ticket da loteria. Era a maior venda individual que tinha feito em 2 anos de carreira. Pronto, Nilza disse guardando o celular. Quando posso buscar meu carro? A senhora pode levar hoje mesmo, Gustavo respondeu radiante. Vamos apenas fazer os últimos ajustes na documentação e preparar as chaves. Enquanto esperava, Nilza observou o movimento do showroom. Outros clientes que tinham presenciado toda a situação se aproximaram para cumprimentá-la. O jovem advogado entregou seu cartão, dizendo que se ela precisasse de qualquer coisa legal, era só ligar. A mulher mais velha a elogiou pela dignidade com que tinha lidado com tudo. Mas o que mais chamou sua atenção foi a mudança no comportamento dos funcionários. Agora que sabiam quem ela realmente era, todos a tratavam com deferência exagerada. Era como se tivessem descoberto que estavam na presença de uma celebridade. 30 minutos depois, Gustavo voltou com as chaves do Accord e um sorriso de orelha a orelha. Tudo pronto, dona Nilza. Seu carro está na garagem, abastecido e pronto para rodar. Tem garantia de 3 anos
Revisões gratuitas por 2 anos e meu cartão pessoal para qualquer necessidade. Nilza pegou as chaves e as observou por um momento. Eram as chaves de um carro de R$200 mil. Um sonho realizado. Mas o sabor da vitória estava amargo por causa da forma como tinha chegado até ali. Gustavo, ela disse, olhando diretamente nos olhos dele. Você aprendeu alguma coisa hoje? Ele assentiu vigorosamente. Aprendi que não posso julgar as pessoas pela aparência. Aprendi que devo tratar todos os clientes com o mesmo respeito. E seus funcionários também aprenderam? Rodrigo, Diego e Carlos se aproximaram e concordaram em coro. Nilza sorriu, mas foi um sorriso melancólico. Espero que realmente tenham aprendido, porque existem muitas pessoas como eu por aí. Pessoas simples que trabalham duro e merecem respeito. E com essas palavras, ela começou a caminhar em direção à garagem, deixando para trás 3 homens que nunca mais esqueceriam o dia em que julgaram uma faxineira milionária. Nilza caminhou pela garagem subterrânea da concessionária até encontrar seu carro de luxo sedã executivo preto, reluzente sob as luzes brancas. Era um carro lindo, equipado com tudo que havia de mais moderno em tecnologia automotiva. Ela passou a mão pela lataria impecável, sentindo a textura lisa da tinta metálica, e por um momento se permitiu sorrir de verdade. Havia algo profundamente satisfatório em finalmente poder comprar algo que desejava, sem precisar se preocupar com preços ou parcelamentos. Mas a satisfação era misturada com uma tristeza que ela não conseguia ignorar. Tinha conseguido o respeito daqueles homens apenas depois de mostrar sua conta bancária. Gustavo apareceu na garagem acompanhado de Rodrigo, ambos carregando documentos e manuais do veículo. A mudança no comportamento deles era gritante. Agora eram solícitos, atenciosos, quase servis. Era como se um interruptor tivesse sido ligado no momento em que viram os extratos bancários. Dona Nilza, aqui está toda a documentação do veículo, Gustavo disse, entregando uma pasta de couro legítimo. Manual do proprietário, certificado de garantia, contatos para assistência técnica. Qualquer dúvida pode me ligar diretamente no meu celular pessoal, Rodrigo completou, falando com uma educação exagerada que contrastava gritantemente com o tom de deboche de 1 hora antes. E aqui temos um kit de boas-vindas da concessionária de luxo. Chaveiro personalizado, porta-documentos de couro, uma caneta Montblanc, descontos em acessórios. Nilza observou os 2 homens com um misto de curiosidade e decepção. O contraste era tão brutal que chegava a ser cômico. Vocês sempre dão esse tratamento para todos os clientes? Os 3 se entreolharam rapidamente e Nilza percebeu a hesitação. Claro, Gustavo respondeu, talvez rápido demais. Todos os nossos clientes recebem atenção especial. Mesmo aqueles que chegam de chinelo e avental? Ela perguntou diretamente, cruzando os braços. O constrangimento voltou imediatamente aos rostos deles. Rodrigo baixou a cabeça como um menino pego fazendo travessura. Gustavo limpou a garganta nervosamente e ajeitou a gravata pela 5ª vez em 10 minutos. Dona Nilza, sobre o que aconteceu lá em cima, Gustavo começou, mas ela levantou a mão. O que aconteceu lá em cima foi que vocês mostraram quem realmente são. Ela o interrompeu, a voz calma, mas firme. E agora estão mostrando como tratam pessoas que sabem que têm dinheiro. A diferença é gritante, não acham? Diego e Carlos apareceram na garagem também, carregando produtos de limpeza, cera para carro e outros mimos que claramente não ofereciam para qualquer cliente. Diego tinha até mesmo uma garrafa de champanhe nas mãos. Trouxemos um kit de manutenção premium para a senhora, Diego disse, forçando um sorriso tão artificial que chegava a doer de ver, para manter o carro sempre impecável. E este champanhe é para comemorar sua primeira compra conosco, Carlos acrescentou, gesticulando nervosamente. E aqui tem o número direto da nossa oficina especializada. Qualquer coisa, a senhora tem prioridade absoluta. Nem precisa marcar horário. Nilza olhou para os 3 homens reunidos ao redor do seu carro novo e sentiu uma mistura de indignação e pena. Era patético ver como eles se humilhavam agora, depois de terem tentado humilhá-la antes. Posso fazer uma pergunta para vocês? Ela disse, apoiando-se no carro. Todos assentiram rapidamente, como cachorrinhos ansiosos por agradar. Se eu não tivesse mostrado meus extratos bancários, como vocês acham que essa situação teria terminado?
Silêncio total. Os 3 homens se entreolharam, mas ninguém teve coragem de responder. O silêncio se prolongou por longos segundos, quebrado apenas pelo zumbido das luzes fluorescentes da garagem. Vou responder por vocês, Nilza continuou, a voz ganhando uma intensidade que fez todos prestarem atenção. Eu teria saído daqui humilhada, constrangida, provavelmente chorando no ônibus. E vocês teriam passado o resto do dia fazendo piadas sobre a faxineira maluca que queria comprar um HRV. Diego tentou protestar, a voz saindo fraca. Dona Nilza, a gente não é assim normalmente. Não são? Ela o cortou, arqueando uma sobrancelha. Então por que o tratamento de vocês mudou completamente depois que viram meu dinheiro? Por que não recebi champanhe quando cheguei? Por que não me ofereceram água nem um lugar para sentar? A pergunta pairou no ar como uma acusação. Porque era exatamente isso que era. Uma acusação direta, sem rodeios, impossível de contestar. Gustavo tentou uma defesa desesperada, as palavras saindo atropeladas. É que, bem, a gente ficou surpreso com... Quer dizer, não esperávamos que... Que o quê? Nilza o interrompeu. Não esperavam que uma faxineira tivesse conseguido juntar dinheiro honestamente? Ou simplesmente assumiram que pessoas como eu não merecem respeito até provarem sua conta bancária? A pergunta era um soco no estômago. Gustavo abriu e fechou a boca várias vezes como um peixe fora d'água. Carlos se adiantou tentando amenizar a situação. Não é isso. É que é raro encontrar. Quer dizer, estatisticamente falando... Estatisticamente o quê? Nilza o cortou, sua paciência chegando ao limite. Estatisticamente, pessoas trabalhadoras não conseguem prosperar? Ou estatisticamente vocês acertam quando julgam as pessoas pela roupa? Nenhum deles conseguiu responder. A verdade era desconfortável demais para ser verbalizada. Era mais fácil manter o silêncio e torcer para que ela mudasse de assunto. Nilza encostou-se no carro e cruzou os braços, observando os 3 homens que pareciam crianças sendo repreendidas pela professora. Sabem por que resolvi comprar o carro mesmo depois de toda aquela humilhação? Eles esperaram em silêncio, genuinamente curiosos, mas temendo a resposta. Porque queria que vocês aprendessem uma lição que aparentemente ninguém ensinou para vocês até hoje. E queria que todos aqueles clientes lá em cima vissem como as coisas realmente funcionam neste mundo. Rodrigo tentou falar, a voz saindo como um sussurro. Que lição, dona Nilza? Que o dinheiro não deveria ser o que determina como vocês tratam as pessoas. Que respeito e dignidade não são privilégios para ricos. São direitos básicos de todo ser humano, desde o executivo que chega de BMW até a faxineira que vem de ônibus. Ela abriu a porta do carro e se sentou no banco do motorista, ajustando os retrovisores. O interior tinha cheiro de carro novo, couro legítimo e tecnologia de ponta. Era um cheiro caro, um cheiro que ela tinha direito de sentir tanto quanto qualquer um. Vocês querem saber como uma faxineira conseguiu juntar mais de 2 milhões de reais? Ela perguntou, ligando o motor. O som era suave, potente, satisfatório. Todos assentiram vigorosamente, genuinamente curiosos agora. A história por trás daqueles números tinha despertado interesse real. Nilza respirou fundo antes de começar a contar. Trabalho como faxineira há 30 anos. Comecei aos 22, quando saí da casa dos meus pais no interior. Sempre fui cuidadosa com dinheiro. Sempre guardei uma parte do que ganhava, por menor que fosse. Minha mãe me ensinou que dinheiro parado não rende, mas dinheiro bem investido trabalha para você. Ela ajustou o banco e continuou, a voz ganhando um tom mais pessoal. No começo era difícil, ganhava pouco, as despesas eram altas. Mas eu tinha uma regra. 30% de tudo que ganhasse ia direto para a poupança. Mesmo que sobrasse só R$100 no final do mês, R$30 eram guardados religiosamente. Diego se aproximou, interessado na história. Mas poupança rende muito pouco. Exato. Por isso que depois de 5 anos comecei a estudar outras opções. Comprava revistas de economia, lia sobre investimentos na biblioteca pública, aprendi sobre inflação, juros compostos, diversificação de carteira. Tudo autodidata, nas horas vagas. Carlos arregalou os olhos. A senhora aprendeu sobre investimentos sozinha? Sozinha não. Há 15 anos comecei a trabalhar para uma família muito rica aqui na cidade. Os Pereira da Silva.
O senhor Roberto era sócio de uma corretora de valores, a dona Maria era economista. Eles sempre falavam sobre ações, fundos, aplicações. Eu ficava escutando enquanto limpava o escritório dele. Gustavo estava claramente impressionado. E eles te ensinaram? Não imediatamente. Um dia, o senhor Roberto me viu anotando algumas coisas que ele tinha dito sobre uma empresa que estava subindo na bolsa. Em vez de me repreender por estar ouvindo conversa alheia, ele ficou impressionado que eu estava tentando aprender. Nilza sorriu, lembrando daquele momento que mudou sua vida. Ele perguntou se eu realmente entendia o que estava anotando. Mostrei para ele meu caderninho onde eu registrava todas as dicas que ouvia, todas as análises que conseguia entender. Ele ficou impressionado com minha disciplina. Rodrigo perguntou, e aí ele decidiu te ajudar? Ele e a dona Maria descobriram que eu tinha uma aptidão natural para números e uma disciplina que muitos investidores ricos não têm. Me emprestaram livros, me explicaram conceitos básicos, me ajudaram a abrir conta numa corretora de valores. Diego balançou a cabeça incrédulo. Eles realmente fizeram isso? Fizeram mais que isso. Me ensinaram a analisar empresas, a ler balanços, a entender indicadores econômicos. O senhor Roberto dizia que eu tinha perfil conservador, mas inteligente, que sabia quando arriscar e quando se proteger. Carlos perguntou, e funcionou desde o início? Não. Nos primeiros 2 anos perdi dinheiro várias vezes. Comprava ação na alta, vendia na baixa, fazia todos os erros de iniciante. Mas nunca investi dinheiro que não podia perder. E sempre aprendi com os erros. Gustavo estava fascinado. E quando começou a dar certo? Por volta do 3º ano, comecei a entender os ciclos do mercado, a ter paciência para esperar as oportunidades certas. Comprei ações de um banco privado conhecido a R$12, da Vale a 15, da Petrobras a 8. Empresas sólidas em momentos de crise. Rodrigo fez cálculos mentais rápidos. Nossa, essas ações valorizaram muito. Muito mesmo. Mas o segredo não era só comprar barato. Era ter disciplina para não vender na primeira alta. Reinvestia todos os dividendos, nunca sacava nada. Tratava aquele dinheiro como se não existisse. Nilza ligou o ar-condicionado do carro e continuou. Durante os 5 primeiros anos desse período, vivi exclusivamente do meu salário, enquanto aprendia e cometia erros de iniciante. Todo o real dos investimentos era reinvestido. Cada dividendo que recebia, cada valorização, tudo voltava para a carteira. Diego sussurrou. 15 anos sem gastar nada dos investimentos. Exatamente. E com o tempo, o dinheiro foi crescendo. Primeiro chegou a 100 mil, depois a 200, 500. No ano passado, quando resolvi fazer as contas direito, quase desmaiei. Carlos perguntou, 2 milhões de reais? 2 milhões e 400 mil na última contagem. Nilza corrigiu. Divididos em ações de empresas sólidas, fundos imobiliários, títulos do Tesouro, alguns CDBs. Uma carteira diversificada que me permite viver tranquila pelo resto da vida. Gustavo estava boquiaberto. E a senhora ainda trabalha como faxineira? Nilza riu. Trabalhava. Me aposentei do trabalho doméstico no mês passado. Mas ainda faço alguns freelances de vez em quando, para casas de pessoas que eu gosto. Mas por quê? Rodrigo perguntou, genuinamente curioso. Com esse patrimônio, a senhora podia fazer qualquer coisa. Porque gosto do que faço. Sempre gostei de deixar as coisas limpas, organizadas, funcionando direito. E também porque queria ver quanto tempo levaria para alguém me descobrir, me dar o respeito que mereço sem precisar mostrar extrato bancário. Gustavo engoliu em seco. E quanto tempo levou? Vocês são os primeiros que me trataram mal o suficiente para eu ter que provar meu valor financeiro. Parabéns. O sarcasmo na voz dela era cortante como uma lâmina. Os 3 homens baixaram as cabeças envergonhados. O silêncio que se seguiu foi carregado de constrangimento e arrependimento genuíno. Dona Nilza, Rodrigo disse com voz baixa, como a gente pode se redimir disso? Como podemos mostrar que aprendemos a lição? Nilza pensou por um momento antes de responder, observando os rostos arrependidos ao redor. Vocês querem mesmo se redimir? Ou só estão com medo das consequências? Não, é sério. Diego se apressou em dizer. A gente quer aprender, quer fazer diferente. Então façam uma coisa simples. Na próxima vez que uma pessoa humilde entrar aqui,
Tratem ela exatamente como me trataram depois que descobriram que eu tinha dinheiro. Com respeito, atenção, cortesia, desde o primeiro segundo. Carlos perguntou. E se a pessoa realmente não tiver condições de comprar nada? E daí? Nilza respondeu com uma pergunta. Vocês são vendedores ou juízes financeiros? O trabalho de vocês é atender bem todas as pessoas e apresentar as opções disponíveis para cada orçamento. Não é julgar quem merece ou não ser bem tratado. Gustavo assentiu vigorosamente. A senhora tem razão. Completamente razão. E tem outra coisa importante. Nilza continuou, ajustando o retrovisor. Parem de achar que só pessoas de terno e gravata têm dinheiro. Alguns dos homens mais ricos que eu conheço usam roupa simples e dirigem carros velhos porque não precisam provar nada para ninguém. Rodrigo riu nervosamente. É verdade. A gente vê isso o tempo todo. E algumas das pessoas mais endividadas que conheço se vestem como executivos e dirigem carros financiados até o pescoço, vivendo uma vida que não podem pagar. Aparência não significa nada. Carlos completou. Tem cliente aqui que chega de Porsche e não consegue nem financiar um carro com menos luxo. Exato. Então parem de julgar as pessoas pela roupa, pelo carro, pela aparência. Julguem pelo caráter, pela educação, pelo modo como elas tratam vocês. Diego perguntou. E como a gente faz para identificar quem realmente tem interesse em comprar? Conversando, fazendo perguntas, ouvindo. Um vendedor de verdade consegue identificar interesse genuíno através do diálogo, não através do visual. Nilza colocou o carro em movimento, testando os controles. Tudo funcionava perfeitamente. Sabem qual foi o maior erro de vocês hoje? Ela perguntou. Gustavo tentou responder. Ter te julgado pela aparência? Também. Mas o maior erro foi assumir que sabiam tudo sobre mim sem fazer uma única pergunta real. Não perguntaram meu nome completo. Não perguntaram há quanto tempo eu estava economizando. Não perguntaram qual era meu orçamento real. Rodrigo concordou. A gente foi direto para as conclusões. Exatamente. E por causa disso, perderam a oportunidade de conhecer uma história interessante de superação. Perderam a chance de entender como alguém pode prosperar através de trabalho honesto e disciplina financeira. Carlos disse, é uma história inspiradora, dona Nilza. É a história de milhares de brasileiros trabalhadores que vocês provavelmente já julgaram mal. Gente que trabalha duro, economiza com disciplina, investe com inteligência. Mas que é invisível para vocês porque não usa as roupas certas. Nilza ajustou os retrovisores uma última vez e se preparou para sair da garagem. Dona Nilza, Gustavo disse, obrigado pela lição. De verdade. Acho que todos nós aprendemos algo importante hoje que vai mudar nossa forma de trabalhar. Espero que tenham aprendido mesmo, ela respondeu, olhando-o através da janela aberta. Porque existem muitas pessoas trabalhadoras e honestas por aí que merecem respeito, independente de quanto dinheiro tem no banco ou de como se vestem. Rodrigo perguntou, a senhora vai voltar aqui para as revisões do carro? Vou. E espero ser tratada da mesma forma que fui tratada hoje depois que vocês descobriram minha situação financeira. Não melhor, nem pior. Igual. Diego sorriu genuinamente pela primeira vez no dia. Pode contar com isso, dona Nilza. E sabem de uma coisa? Nilza disse pisando no acelerador suavemente. Se vocês realmente mudarem de atitude, se começarem a tratar todas as pessoas com dignidade e respeito, aposto que vão vender muito mais carros. Carlos perguntou. Por quê? Porque respeito atrai clientes, preconceito os afasta. Quando alguém se sente bem tratado num lugar, conta para os amigos. Quando se sente humilhado, também conta. E hoje em dia, com as redes sociais, uma experiência ruim pode viralizar em questão de horas. Gustavo engoliu em seco, imaginando se Nilza pretendia expor o que tinha acontecido online. Não se preocupem, ela disse, percebendo a tensão. Não vou expor vocês, mas não por generosidade. É porque acredito que pessoas podem mudar quando aprendem lições importantes. Rodrigo suspirou aliviado. Obrigado pela segunda chance. A segunda chance não é para mim. É para os próximos clientes que entrarem aqui. Para a próxima faxineira, o próximo pedreiro, a próxima diarista que quiser comprar um carro. Nilza acenou pela janela enquanto saía da garagem,
dirigindo seu carro de luxo novo em direção à rua. O carro respondia perfeitamente, suave e silencioso. Era bom ter um carro próprio depois de tantos anos dependendo de transporte público. Atrás dela, os 3 homens ficaram em silêncio por vários minutos, processando tudo o que tinha acontecido. A garagem ecoava apenas com o som das luzes fluorescentes e do ar-condicionado. Gustavo foi o primeiro a quebrar o silêncio. Caras, a gente foi muito idiota hoje. Muito, Rodrigo concordou, balançando a cabeça. Imagina quantos clientes em potencial a gente já perdeu por causa de preconceito bobão. Diego suspirou pesadamente. E imagina quantas pessoas boas a gente humilhou desnecessariamente. Carlos completou, a voz carregada de arrependimento. A dona Nilza estava certa em cada palavra. A gente julgou ela pela roupa, pelo trabalho, pela aparência, e estava completamente errado. Gustavo olhou para os 3 vendedores, a expressão séria. Prometo uma coisa para vocês. Isso nunca mais vai acontecer aqui. A partir de hoje, todo cliente que entrar nesta concessionária vai ser tratado com respeito, independente de como estiver vestido ou de que carro chegou. Concordo totalmente, Rodrigo disse com convicção. Vamos fazer diferente. Vamos ser profissionais de verdade. Vamos, Diego confirmou. A dona Nilza nos deu uma aula de vida hoje. Com certeza, Carlos completou. Uma aula que eu não vou esquecer nunca. Eles subiram de volta para o showroom e retomaram suas atividades. Mas algo tinha mudado definitivamente naquele lugar. A lição de Nilza Souza tinha sido clara, direta e impossível de ignorar. 3 semanas depois, um jovem de bermuda, chinelo e camiseta surrada entrou na concessionária perguntando sobre financiamento para um hatch compacto. Gustavo pessoalmente o atendeu, ofereceu água, explicou todas as opções disponíveis e tratou o rapaz exatamente como trataria um executivo de terno. O jovem acabou comprando o carro. E voltou 2 anos depois para trocar por um modelo maior, trazendo junto 3 amigos que também compraram carros na mesma concessionária. Porque respeito, como Nilza tinha dito, atrai clientes. E palavra boa espalha rápido. 6 meses depois, a concessionária de luxo premium tinha se tornado referência no atendimento respeitoso e profissional. A história de Nilza, mesmo sem ela saber, tinha se espalhado discretamente entre os funcionários de outras lojas da rede. Gustavo havia sido promovido a supervisor regional exatamente por causa da mudança radical no seu estilo de gestão. Durante uma reunião de equipe, ele sempre contava para os novos vendedores sobre a faxineira que mudou sua perspectiva sobre vendas e relacionamento com clientes. Nunca mencionava o nome dela por respeito à privacidade, mas a lição estava sempre presente. Lembrem-se sempre, ele dizia para os novos funcionários. Vocês nunca sabem a história real da pessoa que está entrando aqui. Podem estar diante do próximo grande empresário da cidade, de alguém que herdou uma fortuna, ou de uma pessoa simples que trabalhou a vida inteira para realizar um sonho. Em todos os casos, merecem o mesmo respeito. Rodrigo, Diego e Carlos tinham desenvolvido uma técnica própria de abordagem que chamavam internamente de protocolo Nilza. Sempre cumprimentavam cordialmente, ofereciam água ou café, faziam perguntas abertas sobre necessidades e orçamento e apresentavam opções adequadas sem julgar a capacidade financeira do cliente. O resultado foi imediato. As vendas da concessionária aumentaram 40% no primeiro trimestre após o episódio. O índice de satisfação dos clientes saltou para 95%. E mais importante, várias pessoas que tinham sido bem atendidas voltaram com amigos e familiares. A própria Nilza voltou pontualmente para as revisões do seu acorde. E toda vez que chegava, era tratada exatamente como qualquer cliente VIP. Não por causa do dinheiro, mas porque era assim que todos eram tratados agora. Ela percebia a diferença genuína no ambiente e sempre saía satisfeita. Na sua última visita, ela encontrou Gustavo na recepção e fez questão de cumprimentá-lo. "Como estão as coisas por aqui?" perguntou genuinamente interessada. "Muito melhores, dona Nilza." "Muito melhores mesmo. Aquele dia mudou tudo para a gente." Nilza sorriu. "Que bom. Às vezes, uma situação difícil pode se transformar na melhor coisa que acontece para todos." E realmente tinha sido. Para os vendedores, para os clientes futuros e principalmente para Nilza,
que finalmente tinha encontrado um lugar onde era respeitada pelo que sempre mereceu ser. Uma pessoa digna, trabalhadora e merecedora de todo o respeito do mundo. Fim da história. No tengo carbón. ¿Por qué tendría carbón si no he picado una polla? Fósiles. Tan, tan, tan. Fósiles. La jefa debería darnos libre por hoy. Hoy en el día más importante. Pucha, ya tengo llenísimo aquí de tontera. Pucha, y si hago una cafetería, tengo que ofrecer algo. ¿Qué quería, qué quería hacer ella? Ay, no tiene las luces dinámicas. Voy a preguntar si lo puedo instalar. ¿Por qué ellos tienen tantos logros? Me da como FOMO. Obvio. Vámonos a paro, ¿cómo son? Yo creo que la Martu debería venirse para acá. Aquí es más bonito. Allá está, hay mucha gente. Que ustedes dejan de hacer pico de hierro. Chica, no sé, a mí, ¿qué me cuentas? Se hacen el espejo. Entonces tal vez no me voy a quedar acá si tengo que hacer todo cerca del spawn. Viene alguien. Viene alguien, chiquillo, tengo mucho miedo, viene alguien. Viene alguien. ¿Por qué se están matando? Me falta uno de hierro para... Empezó la guerra civil, pero no pasó ni un día, po. ¿Qué es esto? Ah. Mira, me avisa cuando se me va a acabar el pico. Hola, buenas tardes, Samuel, ¿cómo está? ¿What? Chica, pero si es... Yo vengo aquí con un pico de piedra y un sueño. A ver. Bueno, venimos de un modpack de terror, así que esto no debería ser nada. ¿Qué es esto? Un fósil. God damn. Pero yo quiero un hierro, solo un hierro para devolverme. Para devolverme al fucking... Aquí, chica. De esto estoy hablando. No me digas que se me va a acabar pronto porque necesito sacar todo este hierro, por favor. Voy a tener que hacer otra mesa. O sea que tengo que ir al spawn a sacar el hierro. ¿Por qué estoy viendo un creeper? ¿Realmente hay un creeper? ¿Realmente hay un creeper? ¡Creeper! Mira. Es pago. Oh. El modpack de terror viene, pero esto es una situación especial porque es un servidor de Minecraft en el que estamos invitados. Entonces, como estamos invitados, es un servidor con otros streamers.
Así que esto es aparte del modpack de terror. Que igualmente vamos a... ¿cómo que asesino? Que mataron. De verdad no hay nada acá. De verdad me van a trolear así. Bueno. A ver. Nah. Aquí vamos a volver definitivamente. Pero primero necesito poder hacer mis cosas de hierro. A mí el de la Martu me sale con título. ¿Qué cosa? ¿Cómo crafteo una pala de hierro? Ayuda, ¿no? Necesito el hierro suficiente para... en el spawn. Tengo que ir a Colchane. Ay, pero mira, porque ahora estoy encontrando todo. Ya. ¿De qué están hablando? ¿Cómo que tu cuerpo? Ay, yo caí. A ver. Le pondría música, pero la verdad me da miedo que poner música implique en que se me crachee todo, ¿ok? Así que van a tener que aguantarse. Yo soy la música. Tenemos que irnos a... Canta mientras picas, karaoke. Ya, pero... ¿Pero qué canto? Calmación. ¿Dónde estaba el spawn? Allá. ¿Qué te canto? ¿Qué te canto? Yo te voy a cantar... una canción de Miranda, a ver. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué frase más vulgar? Con la que me voy a presentar cuando a lo lejos oigo un bom. Yo sé que estás ahí. Y de una u otra forma, seguro te vas a acercar a mí. Quiero conocerte, cambiarías el camino de mí. No sé qué. ¿Cómo? No, a ver, una que me sepa mejor. Yo me sé... manos en el aire, todo el mundo. Esto es Creeper, ¿no? ¿Qué? Tú no lo sabes, te estoy vigilando. Desde la distancia me estoy acercando. Soy una sombra y tú no te das cuenta. Hola, ¿qué tal? Date la vuelta. Llegó la hora de volar. Acércate a mí porque vas a explotar. ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a morder? Todo el mundo que me ve solo sabe correr. Vacas, caballos, pollos y ovejas. Quiero dejar tu cabeza en bandeja. Mira cómo tu cuerpo se aleja. Se han acabado las quejas. La batalla ya ha empezado. En un mundo muy cuadrado. Creeper y zombies a línea de fuego donde sangre derramó. Mírame de frente, no me escondo, te deparará la muerte. Dentro del mundo de Minecraft sí que puedo valerme. La batalla ya ha empezado. En un mundo muy cuadrado. Creeper y zombies a línea de fuego donde sangre derramó. Mírame de frente, no me escondo, te deparará la muerte. Dentro del mundo de Minecraft sí... Mi parte. Si te enfrentas al zombie, es que estás loco, quieres matarme, golpeame en el coco. Nunca voy solo, siempre acompañado. Los rayos del sol nunca me han gustado. Ser mejor creeper que te quites del camino. O ten como el intestino. Tu cara de chiste, no repliques, he vencido. A la verdad les rocío, me ven aparecer y del camino te quita, grita. Cuando flotan como palomitas, cita, te ven que coma tus tripas, chica, vente, serás mi comida. No te metas si estás en la cueva, no tienes salida. Estoy en cada esquina. Entonces, cada esquina, si la noche vecina no necesito cocina para cocinar tu carne viva. La batalla ya ha empezado. Si yo me la sé completa, chiquillo. Esta es mi canción. Yo la creé, de hecho. ¿Qué dice? Biblioteca. Encontrar que pueden serte útiles no me sirve. No me está siendo útil. Si yo me la sé toda, chiquillo, ¿ustedes creen? Y no, y también... Él es muy travieso. Esta de... te quiero por ser un pato gallina, de verdad, de plastilina. Oh, y antes de que lo funaran. Bueno, antes de que fuera un P-word. ¿Qué? ¿Se mueren rápido? No. Ah, no, son los que
la construyeron. Ah, pero sí están bien. Ah. ¡Oli!